Olha só, todo mundo sabe, né? Exercício é a regra número um para envelhecer bem. Mas e se eu disser que tem uma coisinha ali escondida nos nossos músculos, um tipo de dano que é tão, mas tão teimoso que nem o treino mais pesado do mundo consegue dar um jeito? Hoje, a gente vai desvendar um estudo fascinante que foi investigar justamente esse mistério. A pergunta que moveu essa pesquisa é exatamente esta aqui. Será que se exercitar é o suficiente para reverter tudo que o tempo faz com os nossos músculos? A resposta que eles encontraram, olha, é surpreendente e pode até mudar o jeito como a gente encara essa luta contra o envelhecimento. Vamos dar uma olhada. Para a gente poder entender o que está rolando, primeiro precisamos conhecer o principal suspeito por trás desse envelhecimento dos músculos. Então, conheçam os AGEs. O nome é complicado, produtos finais de glicação avançada. Mas a ideia é simples. Pensa neles como uma espécie de ferrugem celular. Sabe como a ferrugem vai corroendo e deixando o metal fraco? Pois é, os AGEs fazem algo parecido com as nossas proteínas, deixando tudo mais rígido e, bom, disfuncional. E aí que mora o perigo. Com o tempo, essa tal ferrugem vai se acumulando. E isso não só causa rigidez e perda de função muscular, mas também acaba criando um ciclo vicioso, sabe? Que gera mais estresse e mais dano ainda. É literalmente uma das marcas de que o corpo está envelhecendo. Ok, sabendo que os AGEs eram um problema, a primeira missão dos cientistas foi bem clara: descobrir onde exatamente dentro do músculo eles estavam se escondendo. E essa descoberta foi bem interessante. Para fazer essa investigação, eles usaram uma técnica chamada imunofluorescência. É um nome chique para dizer que eles basicamente pintaram amostras de músculo com os corantes que brilham no escuro, digamos assim. Aí no microscópio dava para ver certinho onde os AGEs estavam. Essas imagens aqui, aliás, são do próprio estudo. E aqui veio a primeira pista. Eles viram que os AGEs se acumulavam bem mais nas fibras musculares do tipo 1. Para quem não lembra, são aquelas que a gente usa mais para resistência, tipo numa corrida longa. Já nas fibras do tipo 2, as de explosão e força, tinha bem menos. Isso, na verdade, foi meio inesperado. A principal suspeita é que as fibras do tipo 1 são cercadas por mais colágeno, e como o colágeno é uma proteína que dura muito tempo no corpo, ele acaba virando um alvo perfeito para essa ferrugem se agarrar e não largar mais. Mas a grande revelação ainda estava por vir. Quando eles compararam a quantidade de AGEs dentro das fibras com a estrutura que fica ao redor delas, a chamada matriz extracelular, a diferença foi enorme. A maior parte da ferrugem não estava nas fibras em si, mas nessa estrutura de suporte em volta. Beleza. Com esse mapa em mãos, os pesquisadores finalmente puderam montar um plano de ataque para ver se era possível limpar esses compostos teimosos de lá. O objetivo era bem direto. Agora que a gente sabe onde o problema está concentrado, vamos jogar pesado. Vamos usar as melhores ferramentas que existem: exercício super intenso e antioxidantes dos bons. O estudo durou 12 semanas e foi feito com adultos entre 55 e 70 anos. Como essa imagem mostra, os pesquisadores pegaram amostras dos músculos, as biópsias, antes e depois de colocar todo mundo num regime bem puxado de treino e suplementação. E olha, eles não pegaram leve. O protocolo era pesado. Musculação 2 vezes por semana, mais uma sessão de musculação combinada com o HIIT, aquele treino intervalado de alta intensidade. E ainda por cima uma dose diária de polifenóis, que são antioxidantes super potentes. A ideia era que essa combinação de força bruta ia finalmente dar um jeito na ferrugem acumulada. Tá, então, depois de 3 meses de esforço máximo, o que será que os resultados mostraram? Pois é, o veredito foi, para dizer o mínimo, chocante. A pergunta de $1 milhão. Todo aquele treino de musculação, todo aquele HIIT, todos os antioxidantes, serviu para alguma coisa? Eles conseguiram, enfim, reduzir os níveis de AGE nos músculos? E a resposta está nesse gráfico. É bem visual, né? A barra da esquerda mostra os níveis de AGEs antes de tudo. A da direita, os níveis depois das 12 semanas. Elas são praticamente iguais. Então, o resumo da ópera é este. Apesar de todos os outros benefícios do exercício, que são muitos, como ganhar músculo e melhorar o fôlego, o protocolo super intenso não fez nem cosquinha nos níveis de AGS que já estavam lá. Eles simplesmente não saíram do lugar. E isso nos leva à parte final, e talvez a mais importante de todas. Afinal, por que esses compostos são tão resistentes? A pergunta que não quer calar é: o que faz essa tal ferrugem celular ser tão permanente, a ponto de aguentar um ataque tão forte e continuar lá, intacta? A resposta, na verdade, está na biologia.
Os AGEs se ligam em proteínas que duram muito, como o colágeno, que formam a estrutura do músculo, e criam umas ligações químicas super estáveis. É quase como se eles cimentassem a estrutura. E como essa parte do músculo se renova muito, mas muito devagar, os AGEs ficam presos ali por anos a fio. Os próprios pesquisadores resumiram isso perfeitamente. Nas palavras deles, o estudo mostra que intervenções de curto prazo, mesmo sendo super intensas, simplesmente não dão conta de quebrar essas ligações que já se formaram há muito tempo. O que isso quer dizer na prática, então? Quer dizer que a melhor arma que a gente tem é a prevenção. O exercício continua sendo crucial, importantíssimo para construir músculos fortes e principalmente para evitar que essa ferrugem se forme. Só que ele parece não funcionar como uma borracha mágica para apagar os danos que já estão lá há anos. Isso tudo deixa a gente com um desafio enorme para o futuro, né? Se não dá para simplesmente malhar para se livrar desse dano, a ciência vai ter que achar outros jeitos de quebrar essas ligações teimosas ou, quem sabe, acelerar a limpeza dos nossos tecidos. A batalha contra o envelhecimento do músculo acabou de ficar bem mais interessante.